Bom dia, minha gente. Você que está chegando aí na nossa página oficial da Arquidiocese de Niterói, da Renovação Carismática Católica. Seja bem-vindo. Um bom dia. Cláudio está chegando. Cláudio, responde aí se o som tá tranquilo. Se tiver, você dá um ok aí, por favor. Bom dia, Maria de Jesus Oliveira. Olha aí, também chegando. Nesse momento nosso de reflexão da Palavra de Deus, né, ao mesmo tempo um pouquinho de oração também nesse momento nosso oportuno de preparação para Pentecostes. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Sônia Toledo, Mirte dos Santos, que Deus abençoe, a Carmen Lúcia também. Então vamos chegando para a gente fazer esse nosso momento, né? Hoje, terça-feira, pedindo desde já para que o Espírito Santo esteja à frente de todas as coisas. Vocês conseguem ouvir bem? O som tá tranquilo aí? Alguém pode me responder, por favor? Se o som tá bom? Tá ótimo? Ah, graças a Deus. Então, Maria de Jesus, bom dia. Olha aí, né? Que bom. E quem quiser já ir separando, né, a palavra que nós vamos ler daqui a pouco é de São João, Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 4, né? Então, João 16, 4, seguinte será o Evangelho que nós vamos ler para falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, o Consolador, né? Então, eu acho que nesse momento se torna muito oportuno para entendermos a ação dele e realmente que tipo de consolação o Espírito quer trazer para nós, né? Então, a gente vai tentar compreender isso um pouquinho mais, né? Para que a gente não se perca muito aí em achar que simplesmente que o Espírito Santo vem simplesmente para um assistencialismo, né, das nossas necessidades, mas vai muito além do que simplesmente um assistencialismo. Ele vem para modificar todas as nossas estruturas, né, espirituais e corporais, e por isso mesmo a gente precisa compreender melhor o sentido da palavra para a gente não se perder também em meio a algumas falácias, né? Olha aí o pessoal chegando, bom dia. Bom dia, Maria de Lourdes, Mônica, Marilda, Joelma dos Santos, Ludmila Monteiro, olha só, estão chegando. Isso, tá aí. João 16, 4 vai ser o evangelho que nós vamos utilizar hoje. Então você já pode ir separando aí na sua casa, né? Já está com a Bíblia na mão, porque daqui a pouquinho nós faremos a leitura. Só pedir o auxílio da Virgem Maria nesse momento de manhã sobre as nossas vidas, né? Para que ela, como a Senhora Auxiliadora que celebramos nesse final de semana, seja aquela a interceder por nós que desejamos cada vez mais sermos moldados pela ação do Espírito Santo, né? Então, sejam bem-vindos, né? Vocês têm... Marilda não tem estado, não tem estado, por enquanto, no Facebook, né? Eu vou ver se eu volto, né, nas lives que eu fazia, né? Tô com algumas propostas e depois eu vou compartilhar lá no Facebook também, tá bom? Então vamos dar início a esse nosso momento de reflexão e de oração nessa manhã, já pedindo o Espírito Santo de Deus, por intercessão da Virgem Maria, Senhora de Pentecostes, para que auxilie-nos nesta manhã, para entendermos melhor a sua palavra, para que diariamente nós possamos fazer experiência e nos prepararmos bem para recebermos a força do alto, o Paráclito que virá sobre nós como outro defensor, para nos fazer adentrar cada vez mais no mistério do amor de Deus. Então, vamos agora pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ela venha auxiliar-nos nesta manhã, para que seja plena a nossa comunhão com o céu e mais ainda os nossos corações estejam completamente inseridos no mistério de amor, de entrega e de consolação que vem do céu a cada um de nós. Iniciamos esta nossa manhã traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos,
ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Mãe de Pentecostes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Talvez você se pergunte assim, mas por que o padre não fez a invocação do Espírito Santo, né? Que nós vamos fazer depois, no final dessa nossa meditação. Então vamos iniciar com Maria vindo à frente, né? E quando Maria passa à frente de todas as coisas nas nossas vidas, tudo vai bem. Então colocá-la como aquela que inaugura para nós essa manhã, para que ela seja a Senhora da libertação que venha dirigir os nossos passos e não permitir jamais que a gente se perca no caminho. Então Maria interceda por nós, pela nossa manhã, pela nossa vida como a Senhora de Pentecostes, para que faça e nos ajude a entender a palavra do seu Filho, para que arde em nossos corações o amor do Senhor. Então vamos lá a palavra. Eu acho que você já está com ela na mão. Quem está chegando agora, nós faremos a leitura do Evangelho de São João, no capítulo 16, a partir do versículo 4, né, o final do versículo 4, 4b. Então você já pode tomar, né, a palavra na mão, para que a gente possa entrar nesse mistério aqui, né? Essa palavra é riquíssima e talvez já nos lance, nos projete para aquilo que nós vamos vivenciar no próximo final de semana, né? E estamos já, de certa forma, experimentando ao celebrarmos diariamente a novena de Pentecostes, mas já o anúncio aqui dessa palavra do que acontecerá nesse final de semana, e eu creio que todos nós faremos experiência com a força do alto, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito que vem ao encontro de cada um de nós. Tomar aí a palavra, Evangelho de São João, capítulo 16. Amém? Ô misericórdia. Espero que seja amém. Então vamos lá. A palavra diz assim: não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois, se não for, o Paráclito não virá a vós. Mas, se for, enviá-lo-ei a vós, e quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis; do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, tá aqui. A palavra de hoje fala de uma promessa do Senhor Jesus sobre cada um de nós. Entendo que quando nós começamos o texto, nós começamos, de certa forma, com um drama, né? Depois de anunciar que não permaneceria mais com os seus, vocês percebam que o coração dos apóstolos ele se encheu de uma tristeza muito grande, porque, na verdade, queriam todos os apóstolos que o Senhor permanecesse com eles, né? Então, a lógica do apego humano, a lógica das afeições humanas, a lógica das relações interpessoais, muitas vezes, quando nos lidamos com a separação, com o anúncio de que aquela presença não mais estará entre nós, o ser humano ele se deixa muitas vezes tomar, e é natural a natureza humana, né? Se deixar levar talvez por um aspecto de negativo muito grande, né? Se deixaram levar aqui, por exemplo, pela tristeza. E aí eu quero que entendam uma coisa.
quando nós falamos de Espírito Santo Consolador, paráclito em grego quer dizer justamente aquele que consola, né? Então, paráclito é aquele que consola, né? Então, quando a gente fala do Espírito Santo Consolador, a ideia primeira que a gente possa pensar é de que o Espírito Santo ele vem para trazer um carinho para aquele sentimento de perda que a gente tem. Porque se é aquele que consola, nos consola do sofrimento, das aflições. Então, à primeira vista, a gente pode acabar caindo no erro de achar que vai ser simplesmente aquele conforto das minhas afecções ou do meu ego, uma parte mais psicológica. E quando nós falamos hoje de consolação, muito mais está ligado à parte psicológica do que à parte da vida por inteiro, né? Então, quando nós falamos de Espírito Santo Consolador, não estamos nos referindo aqui àquela massagem no nosso ego. Pelo contrário, né? Vai algo que vai muito além. A ação do Espírito não vem para trazer paz ou apaziguar simplesmente as afecções psicológicas nossas, né? E isso é um erro muito grande, porque muitas vezes é o que a gente procura no Espírito Santo, não é verdade? De dizer assim, ele vai consolar, vai tirar essa dor, vai tirar a minha aflição, como se fosse simplesmente um aspecto minúsculo da ação dele. Dizer que ele vai trabalhar só no âmbito psicológico é, de certa forma, esvaziar todo o sentido da grande consolação que o Espírito vem trazer para nós, porque vai muito além da esfera da abordagem psicológica. Mas o Espírito, quando vem agir em nós, ele age para renovar, sim, e transformar a realidade por inteiro. É o ser humano integral, não é uma parte do homem, mas é o homem por inteiro. Não é simplesmente o próprio homem, uma pessoa só, mas como toda a humanidade. Então, percebam que a ação ela é muito maior do que muitas vezes nós consideramos. Às vezes a gente considera uma ação mínima, né? E reduzimos talvez toda a potência do Espírito a um aspecto que simplesmente passa, né? Se a gente pensar na nossa vida, a nossa vida ela é totalmente permeada por problemas. Então quer dizer que problemas, como pobre, sempre tereis convosco, né? Agora, talvez a maneira como eu lido com os meus problemas é que faz com que aumente em mim um olhar sobrenatural para perceber que a ação vai além. Então, na medida que eu entendo que a ação do Espírito ela vai para além da minha abordagem psicológica, eu entendo que uma obra nova acontece. Então, é o que o nosso Senhor aqui está tentando colocar na cabeça dos apóstolos, porque ele começou, o nosso Senhor percebeu, quando anunciou no seu discurso que ele iria partir, os apóstolos se encheram de tristeza, está aqui, mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é de vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós, né? E o nosso Senhor está falando assim, olha, por mais que eu entenda, nosso Senhor dizendo, por mais que eu entenda que vocês gostariam que eu permanecesse convosco até o final dos tempos aqui, ao lado de vocês, até o final dessa vida, eu quero dizer que para que a minha obra aconteça, termine, eu conclua uma obra que eu já iniciei, ela precisa ser totalmente nova. Nosso Senhor renova todas as coisas e o que Ele queria fazer vai muito além de uma presença material ao nosso lado. O que o nosso Senhor queria fazer é uma obra de salvação, né? Queria realmente trazer a verdadeira consolação aos seus, a verdadeira consolação dos seus, o estabelecimento de um reino de justiça, um reino onde a prerrogativa da sua palavra fosse o norte de toda a existência do ser humano. Então, a obra que o Senhor Jesus planejou, ela é muito maior do que o que os apóstolos pensavam. Por isso, a tristeza tomou conta dos corações, porque eles ficaram no aspecto da abordagem psicológica. Eu não vou ter mais Jesus do meu lado. Como vai ser da minha vida sem a sua presença? O que vai ser o que eu vou fazer se ele não estiver aqui? E se esqueceram de que a obra do Senhor é perfeita. E embora ele não fosse permanecer mais alguns momentos com eles fisicamente, logicamente que aquilo que ele deixaria seria capaz de preencher nos corações toda possível lacuna que fosse gerada com a ausência material
do Senhor, a ausência física do Senhor. E o nosso Senhor queria algo maior, né? E é muito maior aquilo que ele queria fazer. Por isso, ele continua dizendo, eu sei que a tristeza tomou conta dos vossos corações, mas é preciso, que se eu não for, ele não virá. E quando ele vier, aí começa realmente o que o Senhor queria dizer, né? Quando ele vier, quando eu vos enviar, porque eu preciso ir voltar ao seio da Trindade para que ele venha, mas quando vier o Paráclito, olha só, quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não mais me vereis. Do julgamento porque o príncipe deste mundo está julgado, né? Então olha que da onde, o que realmente se torna para nós a consolação. Vamos entender então consolação, o Paráclito como consolador, como aquele que traz a libertação ao povo de Deus da grande opressão que o povo passava. Então, o Paráclito continuamente haverá de realizar em nós, ou atualizar em nós, toda a obra de salvação que já aconteceu em Jesus Cristo. Então, na medida em que a gente compreende isso e clama todo dia para que o Espírito Santo venha, acontece em nós uma atual libertação por obra do Paráclito. Então, o Paráclito vem para consolar, sim, os nossos corações, trazendo a justiça, trazendo sim, o julgamento, sim, do príncipe do mundo, fazendo com que aqueles que se aproximam do Espírito não sejam permeados ou se deixem influenciar ou iludidos pela ação da serpente que foi vencida pelo madeiro da cruz. Então, é uma obra nova de consolação. A consolação está aí, né? Nosso Senhor, através do Santo Espírito, ou o Espírito Santo, através de toda a sua graça enviado do Pai e do Filho a cada um de nós, haverá de continuamente renovar-nos na força transformadora da sua graça. Então, quer dizer, dia após dia, nós somos renovados pelo Paráclito, na medida em que nós reconhecemos que a sua ação é capaz de realizar esse renovo em mim. Então, a obra de consolação consiste nisso. Ele sim, aí sim, faz sentido tudo aquilo que falamos da abordagem psicológica. Quando nós falamos da aflição, do sofrimento, da dor, sim, ele vem consolar-nos, mostrando para a humanidade que já houve uma transformação. O renovo do Espírito em nós significa a consolação que nós precisamos atualmente para continuarmos a nossa vivência com a palavra recebida. Está aqui. Ele vos guiará na verdade plena, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará tudo que o Pai tem, vos anunciará tudo que o Pai tem é meu, por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Então, nós vamos entendendo aqui que a verdade do Espírito, ele que é o Espírito da verdade, quando chega em nós, causa a libertação. Então, é uma obra continuada, porque, embora nosso Senhor tenha feito todo o sacrifício, uma vez por todas, para a nossa salvação no madeiro da cruz, atualiza-se a consolação dos seus por obra do Paráclito, dia após dia, na verdade, na medida em que a sua verdade ela vem revelando-nos o que é Deus em relação a nós e o que precisamos ser em relação a Deus. E aí nós somos consolados, aqueles que permanecem na verdade recordada pelo Espírito a nós, permanecem na verdade e aí encontram consolações. E por isso não tem como, talvez, desvincular o Espírito Paráclito, entender ele como o defensor, entender ele como consolador, não tem como desvincular isso, como talvez compreender que no Espírito Santo, no seu envio a cada um de nós, de certa forma se concretiza as bem-aventuranças, porque
Lá fala, bem-aventurados os mansos, né, os que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos. Tem uma lista de certa forma, de consolações ou de bem-aventuranças que ali nos expressa. E, de certa forma, quando nós ouvimos e compreendemos quem é o Espírito Santo em relação a nós, ele vem trazer a nós essa certeza das bem-aventuranças. Porque ele traz para nós libertação, ele traz para nós, a partir da verdade que vem de si mesmo a cada um de nós e que abre os horizontes da nossa mente para compreendermos o que Deus é e o que Ele quer para nós, o que Ele quer de nós, a gente vai alargando a tenda da nossa consciência, da nossa razão, para se deixar moldar por Ele. E na medida que isso acontece para nós as bem-aventuranças, a justiça acontece, a consolação acontece, a libertação acontece, né? Os aflitos são consolados e a gente encontra uma coisa chamada paz, né? E paz é uma palavra que hoje, mais do que nunca, tem sido utilizada, mas que talvez não tenha esse sentido pleno. Só Jesus pode trazer-nos a verdadeira paz. Só Deus pode nos dar a verdadeira paz e o Espírito Santo, na sua ação em nossas vidas, ele é paz quando nós sentimos todos os sinais desta consolação verdadeira, que é aquela que nos liberta por inteiro e nos faz, né, totalmente novos, renovados, para viver intensamente a força do seu amor. Por isso, minha gente, mais do que nunca invocarmos o Espírito Santo. Por isso que invocá-lo não é só a necessidade de novena de Pentecostes, né? Eu acho que seria muito frágil e débil a gente simplesmente reduzir toda a nossa invocação ao Espírito somente na novena de Pentecostes. Então chegou agora a novena de Pentecostes, todo mundo reza, todo mundo faz, mas durante os outros 350 e poucos dias do ano, não entra o Vem Espírito Santo. Não, pelo contrário. A novena de Pentecostes precisa ser para nós um impulso que me fará diariamente elevar aos céus o mesmo clamor, com o mesmo ardor, para que o Consolador, sim, diariamente aqueça com o seu fogo o meu coração e a minha razão, para que eu permaneça na verdade por ele recordada e já recebida em Jesus Cristo. Então Jesus já me trouxe a verdade. Agora o Espírito haverá de recordar em mim todas as coisas, das quais a verdade da palavra é recebida através de Jesus. Então, ficar um pouco mais atento em relação a isso, porque a gente se perde muitas vezes em reduzir simplesmente a novena de Pentecostes toda a minha ação ao Paráclito. Pelo contrário, todos os dias. Por isso que eu acho legal, e de vez em quando eu comento isso, que nas redes sociais, Instagram, Facebook, de vez em quando algumas pessoas postam, né, um flyerzinho, um bannerzinho escrito assim: Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? O que vamos fazer hoje, Espírito Santo? Talvez essa seja a frase oracional que deveria sair diariamente de nossas bocas. Porque quando eu falo, bom dia, Espírito Santo, o que queres? O que quer que eu faça hoje? O que vai ser de mim hoje? Eu coloco toda a minha vida em total consonância e confiança no Paráclito, para que o Paráclito possa agir e revelar em mim aquilo que é vontade da Trindade para a minha vida hoje. E na medida em que isso acontece, não tenho dúvidas, a consolação ela é total. Porque embora a gente atravesse por muitas adversidades no dia a dia, dificuldades, porque não hoje a bandeira da pandemia, porque nós estamos passando por esse problema, mas quando existe em nós essa confiança e total abandono nas mãos do Espírito, o Paráclito, que é aquele que consola, nós passamos melhor por todos os nossos problemas e adversidades, porque todos os outros problemas caem numa verdade, tudo isso passa. E a gente vai entendendo que essas coisas passam, o mal passa, a doença passa, a vida em Deus, ela não passa, ela permanece, passa nesse mundo, mas permanece na eternidade. Então, deixar-se moldar por Ele, com certeza que Ele haverá de consolar cada um dos nossos corações no Espírito da verdade. Não é essa consolação do ego humano, mas pelo contrário, a consolação integral da nossa humanidade. A restituição, a regeneração, a ressignificação de tudo aquilo que nós somos e temos, e que podemos ser em relação a Deus e em relação ao outro. Então,
vale a pena diariamente acordar e se deixar moldar nas mãos do Espírito. E uma coisa é certa, quando nós fazemos isso diariamente, a nossa vida ela não dá errada. Aí você vai me perguntar, por que não vai dar errada? Porque as minhas escolhas, elas partirão, não do criacionismo ou das afecções do coração do homem, mas partirão especialmente pela moção que o Espírito Santo atribui à minha vida e ao meu coração para que eu permaneça no Espírito da verdade. Então, é certo afirmar que se eu diariamente eu acordo me colocando nas mãos de Deus, nas mãos do Paráclito, por mais que o dia seja difícil, as coisas terminarão bem, o dia terminará bem. Porque terminará porque nos deixamos moldar e conduzir pela ação do Espírito que governa também a nossa vida. Então, minha gente, vale a pena fazer essa experiência. A gente, muitas vezes, não estou atenção, por favor, tá? Não me interprete mal. Muitas vezes nós deixar motivados, talvez por um certo devocionismo, né? Por exemplo, aos santos, né? Colocamos muitas vezes mais a ação no santo do que no Espírito. E eu acho que toda a nossa intervenção, entenda, deveria partir do Espírito, né? Do Espírito eu clamo e invoco aqueles santos que podem me auxiliar nas minhas necessidades para que eu possa ser mais de Deus. Mas a nossa oração primeira deveria partir do Paráclito, né? Por que não? Do Paráclito, depois a Virgem Maria, depois os santos ligados e beatos ligados, né, à cultura de Pentecostes, por que não nos lembrar da Beata Helena Guerra, aliás, celebrada, né, esses dias pela Igreja, como não nos lembrar, talvez, de Santa Edelgarda de Bingen, que tinha suas visões, né, lá no século XI, na Alemanha, como não nos recordarmos aí de São João 23, que evocou, né, e pediu para que nós clamássemos um novo Pentecostes sobre a Igreja. Então, sim, colocarmos-nos na intercessão deles, mas começar por aquele que é Deus, né? Então, seria muito eficaz se a gente tentar fazer essa experiência todo dia. Evocar o Espírito Santo, vinde Espírito Santo sobre a minha vida, sobre meus corações, sobre a minha alma, né? Sobre todo o meu ser, para que aconteça da sua parte essa renovação que eu necessito, essa vida nova que eu preciso, começar por Ele, e a partir dele, Espírito Santo, vem sim, por intercessão de Maria, Senhora de Pentecostes, e assim começar todo um ciclo oracional de confiança, de saber que eu tenho recursos que o céu me permite ter para que melhor seja a minha vida. Então, se eu tenho santos, eu chamo, sim, peço a intercessão deles. Se eu tenho a Virgem Maria ao meu lado, eu vou pedir a intercessão dela, mas pedir a intercessão para que, na minha vida, a ação do Paráclito seja integral, total e renove todo o meu ser. É assim que a nossa vida vai, e é para frente que a nossa vida vai. E onde o Paráclito chega, no coração que ele habita, na vida que se deixa moldar por ele, não haverá, toma posse disso, não haverá desvio. No coração que se deixa usar pelo Espírito, não haverá desvio, porque se nós nos desviássemos no Espírito, não seria o Espírito Santo que estaria agindo em nós. Como diria Dom Carlos Alberto Navarro, ele perguntava assim, não sei se é o Espírito de porco ou o Espírito Santo, né? Se os nossos corações estão no Espírito, a nossa ação, ela não vai ser errada. É errada quando nós deixamos o Espírito de porco falar em nós mais do que o Espírito Santo. Não deu certo por quê? Porque eu não estava no Espírito. Eu estava no humano. E atenção, eu vou terminando já por aqui, que era meia hora, mas se deixar, eu falo aqui 2 horas, e a gente vai aqui, vai puxando e vai levando, e eu sou desses, e vocês me acompanham aí, né? Uma coisa que a gente precisa discernir muito é que, infelizmente, que a gente vai pedindo ao Espírito Santo Paráclito, o Consolador, para que desde já possa atuar em nossos grupos de oração e no coração de toda a igreja, é que muitas vezes as pessoas se utilizam da palavra Espírito Santo, se utilizam de Deus para fazerem a sua vontade prevalecer sobre a caminhada de um grupo de oração, a caminhada de toda a igreja. E acordem, não se iludam, o grupo afunda. Quando o humano prevalece acima da vontade de Deus, o grupo de oração, a vivência pastoral, né,
a vida comunitária, ela despenca. Então, por favor, um critério para ver se tem espírito ou se não tem espírito, pasmem, é a presença do próprio grupo de oração, a vivência do grupo de oração. As pessoas estão participando? Que bom. Não fechou o grupo? Que bom, então tem espírito. Porque quando o humano fala na frente do Paráclito, quando o humano toma posse do Paráclito e o aprisiona numa cadeia e diz assim, vai agir segundo o que eu quero, segundo o que eu penso, o grupo não vinga. Sabe por quê? Porque graças ao Espírito Santo, as pessoas conseguem discernir o que é de Deus do que não é de Deus. O que é humano do que é de Deus. O que é divino, o que é humano. O que é certo, o que é errado. O que é emoção, o que é inspiração do alto e o que é coisas das afecções do coração do homem. Então, o Paráclito está aí para nos ajudar. E eu rezo, então, para que diariamente os nossos grupos de oração eles possam estar, sim, permeados por essa verdade. E que a gente possa estar com o Consolador à nossa frente e não com o nosso coração à nossa frente, não com a nossa vaidade na nossa frente, não com as nossas vontades na nossa frente. E assim eu rezo, né, para que os nossos grupos de oração eles não se fechem, né? Infelizmente a gente sabe que ali e aqui existe sempre a voz do homem querendo ser a voz de Deus, né? Então que a gente seja instrumento da voz de Deus, mas nunca querer ser a voz de Deus, né? Então, para que as coisas possam ir bem, a gente vivenciar essa dinâmica diária de libertação que o Espírito ele realiza em nosso meio. Então, por favor, vamos pedir hoje, né? Mais tarde haverá a novena de Pentecostes. Peça desde já e durante a novena para que o Espírito Santo, Paráclito, vamos lá, o Espírito Santo Consolador, o Paráclito, aquele que consola, aquele que traz a verdade, aquele que traz a justiça, aquele que nos liberta do pecado, aquele que traz o julgamento do príncipe deste mundo, seja aquele a trazer libertação para a vida dos nossos grupos de oração hoje, né? De toda a nossa arquidiocese de Niterói. É o que eu peço exatamente hoje. Que ele venha trazer a libertação, libertar-nos de toda falsa palavra, da palavra que não é dele, libertar-nos de toda falsa profecia que pode estar agindo em nosso meio, de libertar-nos de todo espírito de presunção, de posse, libertar-nos de toda falsa moção que é contra, libertar-nos e libertar os nossos grupos de oração de toda aquela palavra que vem querer ser demonstração de fortalecimento de ego, ao invés de ser instrumento da graça do alto. Pedir isso hoje, para que ele, que é o Consolador, venha consolar o seu povo. Sim, trazendo todo o necessário para que os nossos corações permaneçam unidos ao céu e que realmente nada venha nos separar do amor de Deus. Pedir para que, nesta manhã, a graça dele seja infundida em nós. Pedir para que, nesta manhã, não falte do céu o fogo necessário para incendiar-nos por inteiro e fazer com que os nossos corações uníssonos possam bater, desejosos unicamente de fazer valer toda a vivência de Pentecostes em nossas vidas, semeando a cultura de Pentecostes e fazendo com que, dia após dia, nós sejamos os instrumentos eficazes que a graça de Deus deseja de cada um de nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, é o tempo oportuno para isso. É o tempo para pedirmos e clamar. Por isso você vai em casa já clamando esse renovo do Espírito Santo sobre a igreja, esse renovo do Espírito Santo sobre cada um de nós, esse renovo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre os nossos grupos de oração. Os nossos grupos, ele tem acontecido hoje pelas redes sociais, online, mas não deixa de ter a mesma emoção, não deixa de ter a mesma graça, não deixa de ter o mesmo sentido de unidade, de comunhão do corpo místico da igreja. Então, eu peço para que você agora aí, né, como um homem e uma mulher de fé, peça esse renovo sobre cada um de nós, sobre a nossa igreja.
Espírito Santo, que essa palavra que nós ouvimos hoje do Evangelho de São João, ela venha no dia de hoje a nos acrescentar, a colocar em Ti toda a nossa confiança e se deixar moldar por ela. Não deixar com que a tristeza tome conta das nossas vidas, mas deixar principalmente que a alegria das promessas e do cumprimento da promessa de Deus se cumpre sobre a vida de cada um daqueles que confiam nele, sobre cada um daqueles que colocam o assentimento da sua fé nele, sobre cada um daqueles que se deixam plasmar por toda esta obra nova, iniciada em Jesus Cristo e culminada na ação do Espírito Santo na nossa vida. Vem, Espírito Santo, portanto, trazer-nos a consolação do alto, a libertação necessária e a vida nova que nós precisamos para que dia após dia nós sejamos unicamente movidos por Ti, para fazermos a Tua vontade, para fazermos o Teu querer e em momento algum deixarmos que o humano estrague a obra nova que o Senhor deseja realizar em nosso meio, em nossos grupos de oração, em nossas vidas. Por isso, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a gente possa viver no dia de hoje essa palavra e depois, talvez, durante o dia, tomá-la de novo. Pega lá depois, durante o dia, esse evangelho que nós lemos hoje, dá uma lida de novo, procura perguntar ao Senhor o que Ele deseja falar para você a partir dessa palavra que nós acabamos de ler, que nós acabamos de meditar, perguntar o que Ele quer de mim. E eu tenho certeza que Ele quer de você libertação. É a palavra que hoje ecoa. O Consolador quer de nós libertação. E tem muita coisa em nós que precisa ser liberta, não é não? Tem muita coisa em nós que precisa ser renovada. E você pode ler essa palavra depois aí na sua casa e já falando, Senhor, me liberta dessa situação. Me liberta do meu egoísmo, me liberta do falso profetismo, me liberta, Senhor, talvez da minha vaidade, me liberta, Senhor, do espírito de presunção, me liberta, Senhor, por muitas vezes não querer ser um instrumento eficaz da sua palavra, me liberta, Senhor, dos meus pecados, me liberta, Senhor, da ação do inimigo na minha vida. Então, hoje, durante o dia, vai fazendo essa experiência, né? Eu tenho certeza que o Paráclito vai falar com você ainda muita coisa se você deixar se moldar por ele. Eu tenho certeza que o seu coração hoje ainda haverá de experimentar muitas das bem-aventuranças que nós ouvimos também na palavra de Deus, né? No dia de hoje. Você vai experimentar tudo isso, porque eu tenho certeza que o coração que se abre e se deixa moldar por ele experimenta toda a graça do céu para que nós permaneçamos como cidadãos do céu nesta terra. Então, que Ele ajude a cada um de nós e que neste dia, até hoje à noite, na novena de Pentecostes, você possa ser testemunha do renovo que Deus te concede a partir de hoje e para todo sempre. Então, desejo que o seu dia hoje seja maravilhoso, que o Espírito Santo hoje continue a te sustentar. Maria Santíssima, interceda por cada um de nós, ela que também é a Senhora de Pentecostes, aquela que estava ali ao lado dos apóstolos ensinando-os como receber o mesmo Paráclito em Jerusalém, que ela interceda pelas nossas vidas para que a nossa comunhão com o céu seja plena. E que hoje seja um dia maravilhoso por intercessão da Mãe de Deus e por intercessão dos santos, da Beata Helena Guerra, de São João 23, né? Por que não a Rainha Isabel também, Santa Isabel de Portugal, a grande anunciadora do Espírito Santo, né? Do século XIII, do século XIV em seguinte. Então, pedir para que intercedam por nós, para que nunca falte do céu a graça que nós necessitamos. Eu quero terminar agora desejando sobre você e pedindo, clamando do céu a bênção sobre a sua vida para que o Senhor cada vez mais a conduza e você experimente a consolação que vem do Paráclito, né, na sua história. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça
sobre cada um de vós, por intermédio da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a Senhora de Pentecostes, por intercessão de São João 23, da Beata Helena Guerra, a bênção de Deus Todo-Poderoso, a bênção da consolação, da libertação e da paz. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo e abençoado dia e que São Miguel Arcanjo também combata conosco nos bons combates para sermos diariamente os homens e mulheres que o céu deseja que o sejamos, santos e irrepreensíveis na fé e no amor. Tenham todos um bom dia e que Deus os abençoe hoje e sempre abundantemente. Fique com Deus.